Happening. O happening, que se pode traduzir como acontecimento, é uma forma de expressão artística que, apesar de quase sempre planejada, incorpora algum elemento de espontaneidade ou improvisação, que se dá de maneira diferente a cada apresentação. Apesar de similar à performance, o happening se diferencia desta na medida em que, além do aspecto de imprevisibilidade, geralmente envolve a participação direta ou indireta do público espectador. Reações aleatórias por parte do espectador participante são quase sempre esperadas em um happening. Como modalidade artística, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos e utilizado pela primeira vez pelo artista Alan Caproll em 1959, bem como Claes Oldenburg no início dos anos 1960. Como evento artístico, acontecia em ambientes diversos, geralmente fora de museus e galerias, geralmente não preparados previamente para esse fim. Instalação, linguagem ou manifestação artística, onde a obra pode ser composta de elementos variados, em formatos e escala diversas, organizados em ambiente aberto ou fechado. A disposição de elementos no espaço é temporária e pode buscar criar uma relação de participação direta com o espectador. Instalações só existem enquanto estão montadas tal como foram concebidas, embora possam ser remontadas e em outros locais. Intervenção, mais próximo de definir uma linha de procedimentos que propriamente uma linguagem ou motivação artística. O termo intervenção, no âmbito das artes visuais, designa práticas ligadas a uma ação artística sobre uma situação física preexistente, geralmente associada a ações que se dão em estruturas urbanas ou arquitetônicas, sobre as quais o artista decide interferir, seja de forma incisiva, alterando efetivamente a configuração física ou material do que toma como suporte, seja de forma mais discreta, rearticulando simbolicamente determinadas características do local, entendendo o espaço como receptor ativo da proposta. É como uma intervenção embutir um comentário crítico de uma arte cultural ou sociopolítica. Paisagem. O gênero da paisagem, apesar de muito tradicional, é relativamente recente na história da arte ocidental, só dispondo com mais autonomia no século XVII e ainda assim tido como menor nas categorias acadêmicas. Apesar na virada para o século XIX, com a ascensão do romantismo, é que a paisagem passa a gozar de estatuto mais elevado, passa a figurar no centro das práticas pictóricas, a serviço de estudos sobre a realidade no mundo e na natureza dos sentidos. Já no século XX, a paisagem deixa de existir como gênero convencional, mas subsiste como tema ou assunto de interesse para artistas, mesmo aqueles que operam sobre a abstração. Na arte da atualidade, a paisagem volta a ganhar destaque na produção de inúmeros artistas e como mote cultural em registros diversos pode ser explorada por conta de seus aspectos de permanência e transitoriedade, ao emergir como assunto sobre a relação da natureza com a arquitetura e a urbanidade. Performance. A performance artística é uma modalidade interdisciplinar que, assim como o happening, pode combinar diversas legendas como vídeo, teatro e poesia. Popularizou-se a partir dos anos 1970, mas suas origens estão ligadas a movimentos da vanguarda modernistas como o dadaísmo e o surrealismo. Difere do happening por ser mais cuidadosamente elaborada e não envolver necessariamente a participação dos espectadores. Site específico. Arte de site específico ou sítio específico se refere a trabalhos criados ou concebidos para existir em um determinado local. Cabe lembrar que em português sítio, equivalente ao site em inglês, é sinônimo de local ou lugar.
Ao conceber uma proposta site-specific, usualmente o artista analisa as características únicas do local, sejam arquitetônicas, históricas, sociais e/ou ambientais, enquanto planeja e desenvolve o trabalho de arte. Originalmente o termo inventado pelo artista norte-americano Robert Werner, sendo mais popularizado a partir de meados dos anos de 1970 por jovens escritores que começaram a realizar encomendas para grandes espaços urbanos.